Pronto, bacana? Vamos lá? Ótimo. A partir de agora, vamos dar continuidade à análise das nossas questões e eu vou ingressar na questão de número 5. Joga ela pra gente. Veja, SR foi acusado de prática do crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Embora tenha respondido todo o processo sujeito à restrição de liberdade, foi absolvido por falta de provas. Código do Processo Penal, artigo 386, inciso 7. Não existir prova suficiente para a condenação. E resignado com a decisão, o Ministério Público apelou. Sobre a apelação da sentença criminal absolutória, é correto afirmar. Ora, por favor, quando o Ministério Público recorre de uma decisão absolutória, a apelação ministerial ou do querelante na ação privada, ela não é dotada de efeito suspensivo. O que significa dizer que o apelo da acusação não suspende, não obsta a imediata expedição de alvará de soltura. O Código de Processo Penal, ele foi muito articulado nesse sentido. E o STJ, mais recentemente, editou um enunciado de súmula, um enunciado 604, para dizer o seguinte: o MP não pode ingressar com mandado de segurança para obter efeito suspensivo que não foi conferido por lei ao recurso. Então pensa comigo, o MP apelava de uma decisão absolutória e impetrava no TJ ou no TRF um mandado de segurança para que o tribunal obstasse a libertação do imputado. Mas espera aí, a pessoa foi absolvida. A absolvição gera imediata libertação, independente da interposição e tramitação de recurso da acusação para reverter a situação jurídica. Então essa matéria hoje é pacificada. O sujeito foi absolvido por debilidade probatória, indúbio pro réu, inciso 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal. Sensacional. MP apelou, tudo bem, mas o réu será imediatamente libertado. Portanto, joga lousa, me permita ingressar nas assertivas. A. Mesmo que haja recurso ordinário de apelação por parte da acusação, o réu absolvido, se estiver preso, deverá ser colocado imediatamente em liberdade. Verdadeiro. Artigo 596 do CPP, combinado com a súmula 604 do STJ. É o gabarito pacificado. Maravilha. Agora, eu vou para as outras assertivas. O réu somente poderá ser colocado em liberdade se não houver apelo do Ministério Público. Falso. Já pensou? Ou seja, só será colocado em liberdade depois do trânsito em julgado da sentença absolutória? Tem o menor cabimento. Então seria uma inversão de valores. Descarta, a B de bola, joga lousa, C de casa. O recurso de apelação tem efeito suspensivo somente quando é interposto pelo MP. Falso. Não interessa quem é que está interpondo o recurso. A questão de ter ou não efeito suspensivo é situacional. Nestor, seja mais claro você. Apelação de sentença condenatória tem efeito suspensivo, evitando a execução provisória da pena. Beleza. A apelação de sentença absolutória não tem efeito suspensivo, ou seja, ela não suspende a imediata expedição de alvará de soltura. O elemento novo trazido pelo pacote anticrime está lá no artigo 492 do CPP, verticaliza o grau de complexidade agora da prova de delegado, e que envolve a apelação da sentença emanada do júri e que impõe ao réu 15 ou mais anos de privação da liberdade. Então, se o juiz, ao final da segunda fase do júri, proferir uma sentença condenatória impondo 15 ou mais anos de privação da liberdade, este apelo não terá efeito suspensivo. E aí, instituímos a execução provisória da sentença emanada do júri.
É o que está no artigo 492 do Código de Processo Penal. Agora, mesmo aplicando 15 ou mais anos de privação da liberdade, o juiz que preside o júri pode deixar de determinar a execução provisória. E se por acaso ele determinar a execução provisória, apelando ao Tribunal de Justiça, o tribunal poderá conceder efeito suspensivo ao recurso. Ou seja, o tribunal poderá libertar o sujeito que iniciou a execução provisória. Então é o que tem de mais novo. Agora, na regra, qual é o elemento? Apelou de sentença condenatória, tem efeito suspensivo. Apelou de sentença absolutória, não tem efeito suspensivo. Não suspende a imediata libertação do sujeito que foi absolvido. Tá claro? Então joga a lousa. Aqui a nossa C de casa é falso, mas eu abro uma observação para destacar a execução provisória da sentença do júri. Então, artigo 492 do CPP, que está em voga, está na ordem do dia. Isso vai cair no seu concurso, tenha cuidado e atenção. Agora, D de dado. O réu poderá ser colocado em liberdade somente quando houver o trânsito em julgado da sentença absolutória. Bizarro. Falso. Falso. Só com trânsito em julgado, coisa nenhuma. Proferiu sentença absolutória, espécie alvará de soltura. Beleza? Já que o apelo da sentença absolutória não é dotado de efeito suspensivo. E joga a lousa. Assertiva aí de escola. A privação de liberdade, nesse caso, poderá ser substituída por medida cautelar diversa da prisão enquanto o recurso estiver pendente. Falso. Ora, não me venha oferecer aqui esmola, trocado. Se eu fui absolvido, eu tenho que ser libertado. Não é aqui a imposição de uma medida cautelar diferente a partir do momento que o sujeito tem em seu favor uma decisão absolutória. Então tem que libertar, expede alvará de soltura, não vai impor medida cautelar, coisa nenhuma. Tudo bem? Tranquilo? Então, vou avançar, joga a lousa. Próxima questão, questão de número 6. Nas palavras de Auri Lopes Júnior, o processo penal admite distintas relações configuráveis entre os atos, fazendo com que o processo de conhecimento comporte diferentes ritos em função da natureza do delito ou mesmo da pessoa envolvida. Beleza. A respeito do procedimento comum, ritos ordinários, sumário e sumaríssimo, considere as seguintes afirmativas. Vamos a elas. Então, olha a afirmativa 1. A partir da determinação expressa do artigo 396-A do CPP, os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Quando se tratar de crime hediondo, deverá ser aplicado o rito sumaríssimo. Imagine, rito sumaríssimo, devido à sua maior celeridade. Falso. Ora, diante do quantitativo de pena dos crimes hediondos, usualmente os hediondos vão seguir o rito ordinário. Ora, não vamos aplicar, convenhamos, rito sumaríssimo para crime hediondo. Agora, o crime hediondo pode ter rito especial. Por exemplo, o homicídio qualificado, ele vai tramitar, será persecutido no rito escalonado do júri. Ou então o crime de tráfico de drogas, que é equiparado ao hediondo, ele vai tramitar no procedimento especial da Lei 11.343 de 2006. Tudo bem. Agora, rito sumaríssimo, convenhamos, não. Ora, a ascensão em preferência, predileção e julgamento não significou, nessa inovação do CPP, a alteração do rito. Nós não subvertemos o rito. Por favor, o rito, normalmente, como eles citaram o Auri, ele é definido pela natureza do crime, na verdade, o input, o quantitativo de pena, e o rito também pode ser definido em virtude do tribunal competente para julgar um determinado sujeito. Ora, quando a pessoa tem foro por prerrogativa de função, o rito será o da Lei 8.038 de 90. Tudo bem, bacana. Agora, não aplicar rito sumaríssimo para crime hediondo, isso é bizarro, tá falso. Agora, joga a lousa. Vamos para a questão 2.
Nos ritos ordinário e sumário, da decisão que recebe a denúncia ou queixa, como regra, não cabe recurso, mas caberá recurso em sentido estrito da decisão que não as recebe. Verdadeiro. É o que você extrai do artigo 581, inciso 1, do CPP. O juiz rejeitou a inicial acusatória. Cabe recurso. Recurso em sentido estrito. Já se o juiz recebe a inicial, deflagrando o processo, não há previsão na lei de recurso. O que a defesa pode fazer é impetrar um habeas corpus com o objetivo de trancar o processo recém-iniciado. E, por favor, eu imploro, habeas corpus não é tecnicamente recurso. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Por isso, a questão 2, corretíssima. Repudiou a inicial, recurso em sentido estrito. Recebeu a inicial, demarcando o início do processo, não cabe recurso, mas a defesa pode impetrar HC com o objetivo de trancar o processo recém-iniciado. Joga a lousa. Vamos para a questão 3. A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do procedimento comum, seja ele ordinário ou sumário, na medida em que é o momento de produção e coleta da prova, debates entre acusação e defesa, e no qual é proferida a decisão do caso penal. Verdadeiro. É o que eu extraio do artigo 400 do CPP, reformulado lá atrás pela Lei 11.719 de 2008. Nós temos hoje, orientando o procedimento comum, o princípio da concentração. Então, os atos de instrução estão concentrados em audiência una, e além disso, nesta mesma audiência, eu terei debates orais e o julgamento da demanda penal. Claro que esta audiência não precisa estar exaurida em um só dia. Se a causa é complexa, ela pode ser sobrestada e retomada, mas a audiência é una. Então, corretíssimo, sensato e orientado na reforma lá de trás, de 2008, promovida pela Lei 11.719. Agora, joga a lousa. E a assertiva 4. O rito sumário destina-se ao processamento dos crimes cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, mas somente será utilizado quando não for cabível o rito sumaríssimo. Verdadeiro. Artigo 394 do CPP. Preste atenção, para não interpretar aí de forma equívoca. O rito sumário, ele é aplicado aos crimes com pena máxima inferior a 4 anos. Mas você há de convir que se a pena máxima é inferior a 4, ele pode abraçar infração com pena máxima de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano. Ora, desde que para as infrações ditas de menor potencial ofensivo, não seja aplicado o rito sumaríssimo. Mas estou como assim? Seja mais claro você. Algumas infrações de menor potencial ofensivo não tem como tramitar no juizado adotando o rito sumaríssimo por um obstáculo legal. Quer ver? Não existe citação por edital no juizado. E se o denunciado no juizado não foi localizado para ser citado pessoalmente, os autos saem do juizado e vamos seguir que rito? O sumário. Então o sumário é uma válvula de escape. É um soldado de reserva do sumaríssimo. Quer ver um outro exemplo? A inicial acusatória no juizado é oferecida oralmente. E se o acusador entender que o fato é complexo e ele não tem como apresentar a inicial acusatória oralmente no juizado, caberá ao MP requerer ao juiz a saída do juizado e a remessa para o rito sumário. Quer ver um outro exemplo? Eu não aplico a lei dos juizados no contexto da violência doméstica. Então, infrações de menor potencial ofensivo praticadas no âmago da violência doméstica não vão seguir o rito sumaríssimo. Vai ter que seguir que rito? O sumário. Então, ali é o cenário. Eu aplico o rito sumário para crimes com pena máxima menor do que 4 anos. Ora, e se
esses crimes forem de menor potencial ofensivo, só segue o sumário se não aplicar o sumaríssimo. E nós temos hipóteses de escusa do rito sumaríssimo reguladas na lei. Tá claro? Então, corretíssimo. Com isso, pode jogar lousa. Ora, assinale a alternativa correta. Quais são das afirmativas que nós analisamos aquelas que são verdadeiras? Ora, somente as afirmativas 2, 3 e 4. Então, gabarito letra D de dado. A afirmativa 1 é falsa, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Tranquilo? Beleza? Avança comigo, tira a força aí de onde você não tem, joga a lousa. Vamos ingressar na questão 7. PW, citado por edital, não compareceu ao processo nem constituiu advogado. Diante disso, o juiz suspendeu o processo e o prazo prescricional, bem como determinou a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Beleza. Fundamentado na ausência de PW, o juiz decretou a prisão preventiva. Olha que outra informação importante. Objetivando a instrução do processo até final julgamento. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Calma agora. A questão lança você na interpretação do artigo 366 do Código de Processo Penal. Um dos artigos mais importantes de todo o sistema. Quando o réu é citado por edital e não comparece para exercer defesa, para apresentar resposta à acusação, qual é o comportamento do juiz? O juiz deve suspender o processo e suspender o prazo prescricional. Esse é o comportamento do juiz à luz do artigo 366, mas eu tenho valor agregado. Por quê? Essa suspensão do processo não banaliza a decretação da prisão preventiva. Já pensou? Decreto a prisão preventiva porque o réu foi citado por edital e não compareceu para se defender? Isso não existe. A pessoa que é citada por edital é a pessoa que não foi encontrada para ser citada pessoalmente, mas ela não está de má fé. Ela não está se escondendo para não ser citada. Porque se ela estivesse se escondendo, a citação correta era por hora certa. Então o juiz só pode decretar a prisão preventiva do sujeito que foi citado por edital e não compareceu para exercer defesa se os requisitos do artigo 312 do Código estiverem presentes. Caso contrário, estaríamos banalizando a prisão preventiva. Essa prisão preventiva figuraria como antecipação de cumprimento de pena. Não pode. Não pode. Agora, Nestor, e quando o sujeito é citado por edital e não comparece para se defender, o juiz vai antecipar a instrução? Não. O STJ tem súmula, a súmula 455, afirmando que o mero decurso do tempo não autoriza a antecipação da produção de prova quando o processo está parado, porque o réu foi citado por edital e não compareceu para se defender. Porque se o juiz determinar simplesmente a antecipação da instrução, a verdade é que o processo não vai ficar suspenso coisa nenhuma. O juiz vai estar burlando o artigo 366 do CPP. E essa matéria, então, foi sumulada pelo STJ no contexto da súmula 455. As provas que podem ser produzidas antecipadamente são as provas que estão na iminência de perecimento. Imagine uma testemunha com câncer terminal. Aí tudo bem. Agora, simplesmente antecipar a instrução, como fez aqui o juiz, não é um ato automatizado. O STJ já sumulou a matéria. Então joga a lousa. Vamos interpretar a assertiva A. O juiz se equivocou ao suspender o processo e o prazo prescricional, pois a citação editalícia, como modalidade de citação ficta, permite o trâmite regular do feito. Falso. Nesse caso de suspender o processo e a prescrição, o juiz agiu de acordo com o artigo 366. Então, quando a questão diz que o juiz se equivocou em suspender o processo e a prescrição, ela está incorreta. Beleza. Nesse ponto, o juiz não se equivocou, não. O juiz se equivocou foi em decretar a preventiva e determinar a antecipação da prova. Esses foram os dois erros do juiz. Beleza? Agora joga a lousa. Vamos para a questão B de bola.
O fato de o acusado não ter comparecido após a citação editalícia não autoriza o juiz a decretar prisão preventiva, dado que são necessários outros requisitos. Correto? Beleza. Os requisitos do artigo 312 do CPP. Corretíssimo. Gabarito procurado, letra B de bola. Isso me chama atenção, porque quem vai para a prova de delegado, imaginando que a interpretação tem que ser lei e ordem, chave de cadeia na mão, se equivoca. Porque o sistema procura razoabilidade. O sistema procura ponderação, equilíbrio. Então, é realmente um ponto marcante, um gabarito muito sensato. Agora, joga a lousa. Vamos para a assertiva C. O juiz agiu corretamente ao decretar a prisão, posto que somente desta forma conseguirá dar andamento regular ao processo. Falso. A lei já determina que o processo vai ficar suspenso pelo fato de o réu ter sido citado por edital e não ter comparecido para exercer defesa. Tudo bem? Bacana? Agora joga a lousa. Assertiva D de dado. O juiz se equivocou ao determinar a produção antecipada das provas, pois o acusado deverá primeiro ser interrogado para depois possibilitar-se a produção dessas provas. Falso. O interrogatório é o último ato da instrução, artigo 400 do CPP. Então o juiz se equivocou a determinar a antecipação da prova, se equivocou. Mas o fundamento usado pela assertiva está errado. Não é porque o réu tem que ser interrogado primeiro. Nada disso. O réu tem que ser interrogado ao final, à luz do artigo 400 do CPP, e isso prestigia o princípio da ampla defesa. E pode jogar a lousa. Questão é de escola. O juiz agiu corretamente ao suspender o processo e o prazo prescricional, mas deverá nomear defensor dativo que acompanhe o pedido de liberdade. Falso. Ora, antes da reforma do artigo 366, sabe quando é que ele foi reformado primeiramente? Em 96. Ora, o juiz nomeava um advogado dativo, se o réu fosse citado por edital e não comparecesse para se defender, e o advogado dativo acompanharia o processo dali por diante. Não tem que nomear advogado dativo coisa nenhuma, porque o processo vai ficar parado. Tanto vamos parar o processo, quanto suspender o prazo prescricional. Beleza? Tudo bem? Agora avança comigo, joga a lousa. Vamos para a questão 8. Vamos lá. Versa a súmula 704 do Supremo, que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Nesse contexto, quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, a competência será determinada pelo seguinte critério. Qual seria o critério? Calma agora. Ora, a primeira referência da súmula 704 é que uma pessoa comum pode ser julgada diretamente em tribunal, se ela praticou o delito junto com uma autoridade que goza de prerrogativa de função. Então, uma pessoa comum pode ser julgada no Supremo, no STJ, no TRF, no TJ? Até pode. Se ela praticou o crime junto com uma autoridade que goza de prerrogativa de função e, consequentemente, será julgada em um desses tribunais. Só que a atração do cidadão comum ao foro por prerrogativa de função do seu compassa não ofende nenhum direito ou garantia fundamental. É como se o cidadão comum se sentisse lisonjeado de ser julgado no tribunal ao ter praticado o delito junto com a autoridade que goza da prerrogativa de função. Agora, se o Poder Judiciário entender conveniente, aplicando o artigo 80 do CPP, o Judiciário pode determinar a separação de processos, como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato. Autoridades com foro por prerrogativa foram denunciadas em tribunal e as pessoas comuns ficaram no primeiro grau, com o Moro, à época, e com o Bretas. Tudo bem. Beleza. Só que perceba, a questão, ela lança o cenário da súmula 704, mas ela faz uma pergunta a outra. Quando duas ou mais pessoas
são julgadas no mesmo processo porque concorreram para um só crime. Esta atração, ora, fixa a competência por que critério? Olha para mim, continência. A continência revela o fator unidade. Quando é que tem continência? Quando duas ou mais pessoas concorreram para um só crime, e todas elas serão julgadas a priori no mesmo processo em razão do que nós chamamos de continência por cumulação subjetiva, e na continência eu posso ter uma só conduta que provoca dois ou mais resultados lesivos e todos eles serão reunidos no mesmo processo porque são fruto de conduta única, ou seja, as situações de concurso formal. Percebeu? Então aqui eu tenho continência. Se eu tivesse duas ou mais pessoas respondendo por dois ou mais crimes, aí seria conexão. Tá claro? Então, esse cenário, pode jogar lousa, me permite encontrar como gabarito a assertiva é de escola. Continência, à luz do artigo 77, inciso 1 do CPP. E me permita fazer uma conclusão. Qual é a conclusão? Temos a continência por cumulação subjetiva. O que é que isso significa? Um só crime praticado por duas ou mais pessoas. Tá claro? Gabarito aí, letra E. Agora, vou avançar. Joga a lousa. Próxima questão, a questão 9. GR, atendido pela Defensoria Pública, fora condenado em regime semiaberto pela prática de crimes de estelionato. Em virtude de seus antecedentes, não foi possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Porém, lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade. O oficial de justiça, incumbido da intimação da decisão, certificou nos autos que o acusado havia sofrido um acidente vascular cerebral, um AVC, e que não apresentava condições de entender o conteúdo do mandado de intimação da sentença. Há nos autos a informação de que o defensor apresentou recurso de apelação. Diante do exposto, a solução a ser aplicada nesse caso é... Ora, essa questão ela é bastante paradigmática porque ela vai trazer para a gente uma situação de inimputabilidade incidental. À época do fato, ele tinha capacidade de entender e querer. Mas no transcurso da persecução penal, leia, pós-fato delituoso, o sujeito sofre um AVC. Ora, o que deve ser feito? Ora, o Código de Processo Penal regula, lá no capítulo dos procedimentos incidentais, o incidente de insanidade. Insanidade, entre aspas, lato sensu. Então, no momento em que o juiz determina a instauração do incidente baixando portaria, ele nomeia um curador. Se à época do fato o sujeito não tinha capacidade de entender e querer, o processo deve tramitar regularmente para, ao final, aplicarmos medida de segurança por meio de uma absolvição imprópria. Tudo bem, mas se à época do fato o sujeito era são, ele tinha capacidade de entender e querer, e a inimputabilidade foi superveniente ao fato, a previsão do Código, que causa perplexidade para alguns, é que o processo deve permanecer paralisado, aguardando o sujeito recobrar a sanidade para que ele possa exercer a autodefesa. E enquanto isso, o prazo prescricional continua correndo. Nós teríamos aí uma verdadeira crise de instância. Eu sei que alguns ficam irresignados com esse cenário jurídico, mas é o cenário idealizado no capítulo de procedimentos incidentais. Então, feito esse mapa, me permita lançar você nas assertivas. Joga a lousa. Então, o que é que diz o seu examinador? Exame das questões recursais, uma vez que o réu está assistido por advogado, mesmo que a situação especial tenha ocorrido posteriormente à sentença. Falso. Já pensou? O juiz ACO vai promover um exame das questões recursais
porque o advogado protocolizou recurso. Lembre que os recursos criminais, a priori, são protocolizados no juízo à quo. Não é essa a saída encaminhada pelo nosso legislador. Então, joga a lousa. Eu vou agora para a nossa assertiva B de bola. Instauração de incidente de insanidade mental, com a suspensão do processo até que o réu se estabeleça. Beleza, é o gabarito. Gabarito que você extrai do artigo 149, parágrafo 2º, combinado com o artigo 152, todos do CPP. É a nossa pretensão, é o que nós estávamos esperando diante da legislação. A instauração de incidente de insanidade na fase do processo suspende o processo, nomeia-se curador, e se a inimputabilidade for superveniente ao fato, o processo vai seguir paralisado até o sujeito recobrar a sanidade. Assim funciona. Então, joga a lousa. Me permita agora a assertiva C de casa. Nomeação de curador especial ao réu para que receba a intimação da decisão e manifeste em nome do réu se há interesse em recorrer. Ora, não, porque aí a inimputabilidade é superveniente. Nomeação de curador especial ao réu para que acompanhe o trâmite do recurso, uma vez que não havia enfermidade no momento anterior à prolação da sentença. Falso. A enfermidade é superveniente ao fato criminoso. Então significa que se esse sujeito tiver uma decisão com trânsito em julgado, deve de ser aplicada pena, porque à época do fato ele tinha capacidade de entender e querer. Se a inimputabilidade fosse a época do fato, ora, constatada a inimputabilidade, ora, o incidente paralisou o processo volta a correr com acompanhamento por curador. Seria esse o resultado. Agora joga a lousa. Me permita assertiva aí de escola. Instauração de incidente de insanidade mental que tramitará em conjunto com o recurso já interposto pela Defensoria Pública. Falso. O incidente tramita em autos apartados e ele paralisa o processo principal. Não tem essa tramitação conjunta. O processo vai ficar paralisado enquanto o incidente estiver em curso. Tudo bem? Bacana? Então, aguardo você no próximo bloco para a gente avançar na matéria.